Nessa segunda-feira, a gente recebe o jornalista Fabrício Binder. Fabrício Binder está chegando de Curitiba para participar e para mediar o debate que será realizado amanhã pela Band Maringá com os candidatos à prefeitura de nossa cidade. Fabrício, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Prazer estar aqui com você. Bom, quase tudo pronto para o debate? Quase tudo já. Os últimos preparativos aí entre hoje e amanhã para que saia tudo certinho aí, nesse que é um dos grandes eventos que a Band tem sempre nos anos em que a gente tem eleição. Bom, você vem de Curitiba para mediar o debate. Essa é uma prática da rede, de toda a rede, ter jornalistas que não são necessariamente da praça para que possam mediar os debates. Essa é uma forma, Ronaldo, de garantir ainda mais a isenção desse processo. Ou seja, a partir do momento em que você tem um mediador que não faz parte da vida da cidade, né, e não tem aí nenhum tipo de envolvimento com nenhum tipo de candidato, isso dá transparência para o programa e ainda mais isenção para esse programa da Band. Bom, o debate foi organizado do ponto de vista, inclusive, de suas regras, da conversa com os candidatos, com os representantes dos candidatos, na última quinta-feira. Todos compareceram? Como foi? Todos compareceram, todos confirmaram presença, todos os 8. E, democraticamente, Ronaldo, a Band optou por convidar todos os candidatos, mesmo aqueles que não teriam a obrigação de participar, porque a resolução eleitoral ela é bem clara e diz que apenas aqueles partidos com uma representação, cuja coligação tem a representação mínima de 9 deputados na Câmara Federal, poderiam ou deveriam participar do debate, né? Esses seriam facultativos, então. A Band optou por convidar todos democraticamente. Então todos os candidatos estarão aqui amanhã? Todos estarão aqui conosco amanhã, a partir das 10h30 da noite, é o horário de início do debate, Ronaldo. 10h30? 10h30 da noite. Bom, esse debate que começa às 10h30, ele está organizado de que forma? Nós teremos quantos blocos, qual o tempo? Serão 5 blocos e dessa vez, neste ano, a Band optou por fazer um debate que mistura a questão propositiva com uma possibilidade, não digo de enfrentamento ou de confronto, mas com a possibilidade de que os candidatos e candidata possam sim fazer perguntas entre si. Então ele está organizado da seguinte forma. No primeiro bloco, nós vamos fazer uma pergunta comum a todos os candidatos, que será elaborada aqui pela equipe de redação, pela equipe de jornalismo da Band. No segundo bloco, então, nós teremos aí uma outra dinâmica. 8 grandes temas que também foram elencados aqui pela equipe de jornalismo da TV, que serão sorteados para os candidatos. Um candidato vai falar sobre a sua proposta de governo para aquele tema e depois, logo em seguida, outro candidato ou candidata comenta essa resposta. E teremos daí depois também uma réplica. Os outros 2 blocos, o terceiro e o quarto blocos, aí sim é aquele momento esperado pelo eleitor, que é a possibilidade que o candidato, a candidata tem de fazer pergunta um para o outro. E aí ele escolhe para quem ele quer fazer a pergunta. É livre. Ele escolhe para quem quer fazer a pergunta e escolhe também o tema da pergunta. E o último bloco é aquele clássico para as considerações finais. Muito bem, então nós temos aí o primeiro e último blocos, digamos, mais dirigidos, mas principalmente no terceiro e no quarto blocos nós temos a oportunidade dos candidatos se enfrentarem, digamos, fazerem as perguntas que eles têm interesse em fazer para os seus adversários. Exatamente, exatamente. E aí qualquer tema? Qualquer tema, o tema é livre. O debate, normalmente as pessoas costumam dizer, mas o debate é muito engessado. Ele não é engessado porque a gente quer, ele é engessado porque a lei eleitoral é muito rígida. E nós temos aí que garantir a todos os candidatos e candidatas que eles tenham exatamente os mesmos tempos. Então, não dá para fazer como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde os candidatos falam livremente, ainda não temos essa possibilidade. É o máximo que a gente consegue pela experiência. Já na condução de debates, eu, por exemplo, venho diretamente conduzindo e dirigindo debates pela Band desde 2006 e participando desde um pouquinho antes, né? Então a gente costuma dizer que o debate está no nosso DNA. Debate e jornalismo na Band estão no nosso DNA. E é um momento que a gente faz com muita responsabilidade e também com muito carinho. É o primeiro debate.
A Band sempre sai na frente de todas as outras emissoras. Acabou de começar aqui a campanha na televisão, os candidatos ainda estão começando a se mostrar para o eleitor. E a Band, então, dá essa possibilidade ao eleitor de poder ver o candidato como ele é. Porque na hora do debate não tem assessoria, não tem ninguém do lado dizendo para o candidato como ele deve ou não se portar, o que ele deve ou não responder. É ele, ali se mostrando para o eleitor da maneira como ele é. Bom, quanto tempo cada candidato tem para expor as suas ideias nesses questionamentos? Aí os tempos são variados ao longo do debate. Primeiro e último bloco, aquela pergunta comum, 1 minuto e meio para cada candidato responder. No segundo bloco, teremos então 2 minutos para que o candidato possa fazer a sua explanação, 1 minuto para que o outro candidato, o candidato sorteado, possa comentar a resposta e 45 segundos de réplica. Nos outros 2 blocos, no terceiro e quarto, nós teremos então 1 minuto para a pergunta, 2 para a resposta, 1 para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Bom, esse debate foi realizado já na semana passada, se eu não estou enganado, Dia 22 em Curitiba. Em Curitiba. Um debate mais ou menos 2h30, é isso? 2h40 de debate com 9 candidatos. A estimativa é que mais ou menos seja esse o tempo também aqui em Maringá. Aqui com 8 candidatos, nós consideramos que se não houver muito essa questão do direito de resposta, que acaba tirando um pouquinho do tempo e da dinâmica do debate de algo que não estava previsto, nós acreditamos aí que em cerca de 2h30, no máximo, o debate já esteja aí concluído. Quer dizer, é um debate que deve se estender aí até 1h da manhã. Ele se estende um pouco, né, porque são muitos candidatos. É claro que se nós fizéssemos um debate com 4 candidatos, ele poderia ser um debate menor, mais compacto, mais rápido, mas não menos ágil. Né? A gente acredita que é um momento importante e o fato de ele ser um pouco mais longo não tira a atenção do eleitor e do telespectador, porque o terceiro e o quarto blocos, que são aqueles mais emocionantes, porque justamente é a hora em que o candidato está ali confrontando as ideias com outro candidato, eles estão ali no meio do debate. Então, gera aquela expectativa e a pessoa acaba ficando. A gente tem notado assim que a audiência, nas outras praças onde o debate já foi realizado, foi muito boa e a participação, os comentários no dia seguinte também foram aí muito bons. Existem restrições em relação a temas, apresentação de documentos? Por exemplo, a questão de documentos faz parte de uma história bastante polêmica, porque a gente já teve debates em que o candidato trazia ali uma série de pastas para criar toda uma expectativa, né, às vezes de uma possível denúncia durante o debate. Hoje existe uma preocupação bastante grande para que isso não ocorra. Existem restrições no nosso debate? O debate, ele tem que ser um espaço para apresentação de ideias. Não pode virar um show, não pode virar um circo. Então, eu tenho aqui uma fita, eu tenho aqui a prova, eu tenho aqui o documento, veja só. A gente combinou com as assessorias dos partidos, com os representantes, de que isso não será possível. O candidato e a candidata vão poder deixar sobre a bancada papéis, o seu plano de governo, papel. Fazer uma anotação, o que o outro candidato está falando, anota, fazer uma consulta, mas não poderá, em momento algum, isso está na regra, mostrar qualquer tipo de coisa que seja para a câmera. Por quê? Pelas experiências anteriores, como você citou, não é só o papel, não é só o documento. A gente teve já debates, Ronaldo, em que a assessoria do candidato entrou com caixas dentro do estúdio, porque a intenção do candidato naquele momento era pegar aquela caixa e dizer, olha, aqui está a caixa preta do transporte coletivo, e fazer daquilo um espetáculo. Né? E nós, como emissora, não podemos deixar que esse seja um espaço que se transforme num show, num circo, quando, na verdade, o que nós precisamos num momento desse é a apresentação de ideias, a apresentação de propostas, para que o eleitor possa decidir o seu voto. Não é o candidato mais espetacularizado neste momento que vai chamar mais a atenção do eleitor, e sim aquele que tem e que apresenta as melhores propostas. Tudo bem. Debate, então, amanhã, 10h30 aqui na Band. 10h30 aqui na Band, e a gente espera aí a participação de todos. Fabrício, mais uma vez, obrigado. Sucesso amanhã. Imagina, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e sucesso para todos nós. Esse Fabrício Binder conversou com a gente, trazendo um pouco do cenário que nós teremos amanhã
no debate aqui da Band. Nós vamos para um intervalo, daqui a pouco voltamos com mais informações no Ponto com News.